Até hoje as pessoas discutem sobre câmeras, né? E eu falo sempre, olha, eu concordo com as câmeras, mas não para fiscalizar o policial. As câmeras é para possibilitar estudo de caso, para que o nosso policial, ele às vezes pode cometer um erro numa operação e vir a perder a vida. E como nós não temos as imagens, nós vamos continuar, às vezes, outros policiais praticando aquele mesmo tipo de erro. Então, para estudo de caso e para evitar acusações infundadas contra os nossos policiais. Isso é uma coisa muito grave. Aí a pessoa fala, não, mas matéria de honestidade. Eu falei, opa, se for matéria de honestidade, como a polícia é constituída por seres humanos, como qualquer outra instituição, então nós também podemos colocar câmeras em todos os outros, né? Vamos colocar câmera em vereador, juiz, promotor, vamos colocar câmera em tudo quanto é pessoa. É matéria de honestidade? É. Tem alguma instituição que é constituída por anjos e não seres humanos? Não, não tem. Então todo mundo vai colocar a câmera. Mas o nosso caso é questão de segurança, é questão de proteção, é questão de possibilitar estudo de caso. Por exemplo, nós temos o delegado Zuba. Ele faleceu num confronto, mas a gente nunca teve imagens do que realmente aconteceu ali na região das praias em Curitiba. Então nós não temos como fazer um estudo de caso adequado, né? E eu conto essa história porque eu falo das câmeras, a importância das câmeras. Uma vez, não sei se podemos abordar esse assunto. Claro, podemos. Nós fomos cumprir uma missão numa cidadezinha pequena também, e na cidade de Astorga. E quando nós era um alvo, só que as duas pessoas trabalhavam no mesmo local, as duas pessoas tinham um filho pequeno, as duas eram semelhantes, e na mesma rua. Resultado. Naquele tempo a gente, como eu era delegado do interior, mas tinha feito o curso do Tigre, então a gente tinha escudo, a prova de bala, tinha capacete balístico, a gente era uma cidadezinha pequena, Paranacite era uma cidade pequena, mas a gente era chamado para colocar outras equipes dentro dos alvos e tal, né? E naquele dia eu estava com o capacete e o escudo, estava com o homem da frente, o policial chegou para cortar o cadeado do portão, ele já abriu, o cadeado já estava aberto. Ele só pegou e abriu. Quando nós fomos chegando na casa, o policial falou, arromba. Eu falei, não arromba, tem criança pequena, vamos bater, e chama. Aí o policial falou, vou pelo fundo. Eu falei, mas não arromba. O policial foi pelo fundo, não arrombou nada e tal. Aí quando a gente bate insistentemente, polícia, 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 o cara fica meio assustado assim, não dá tempo de raciocinar muito, né? Aí o cara abre a porta, a gente entra e a pessoa está nua no meio da sala. O senhor estava nu, um rapaz de meia idade, de uns 35 anos, estava nu no meio da sala. E eu entrei e falei, qual é o nome do senhor? Aí ele falou o nome dele, mas eu não prestei muita atenção. Eu falei, olha, nós temos um mandado de busca e apreensão para a casa do senhor. O senhor é fulano de tal? Ele falou, não, meu nome é fulano de tal. Aí nisso a esposa dele aparece. Como ele estava nu, a esposa dele vem vestida. E eu falo, ó, pega uma roupa para o seu esposo. Aí eu me lembro até hoje, ela trouxe um short nada, pelo amor de Deus. Ela trouxe um short do Corinthians para ele. Aí ele vestiu o short do Corinthians ali e tal, né? Aí eu falei, olha, me desculpe, o nome do senhor é esse? Ele falou, é. Falei, puxa, casa errada. Aí, onde é que mora fulano de tal? Ele falou, é na casa da frente. Aí a gente já saiu, e eu anotei num papel, Marcos, entreguei para ele. Falei, ó, você liga para essa pessoa que essa pessoa vai te explicar o que aconteceu. E entreguei aquele papel para ele. E saímos para o outro alvo. Só que eu sou muito cuidadoso. Eu tenho aquela doutrina de se você quer sair do poço, a primeira providência é parar de cavar. Para evitar algum comentário, alguma coisa, eu já comuniquei ao juiz. Olha, nós fomos lá, entramos na casa errada, que era a casa tal, aconteceu isso, para não ter... Quando foi à tarde, foi isso de manhã, o delegado de Astorga, o doutor Acácio, me liga, doutor Marcos, nós temos um problema aqui. Eu achei estranho, porque a gente conhece o senhor, conhece a sua equipe e tal, e a pessoa está fazendo um relato aqui escabroso sobre a sua equipe. Ele falou, eu não vou registrar o boletim de ocorrência, eu vou encaminhar eles aí para você registrar. Eu falei, tá bom, pode encaminhar. Aí quando o rapaz chegou, junto com o advogado, eu falei, pois não, só que eu estava de paletó e gravata, não estava mais de roupa tática, capacete, escudo, aquela coisinha toda, estava com a roupa tática, com a roupa normal. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, pois é, doutor, hoje de manhã, policiais foram na minha casa, arrombaram, cortaram o cadeado, meu cadeado, arrombaram a minha porta, entraram no quarto, eu tenho uma criança pequena, a minha esposa estava nua,
E o meu filho vai ter que fazer até tratamento psicológico, ele ficou muito assustado com a situação. Eu ouvi aquele relato, eu falei, mas isso foi hoje de manhã? Eu reconheci ele não me reconheceu. Eu falei, escuta, não tinha uma pessoa com um capacete, com um escudo, um cara vestido todo de preto, que te deu um papel, escrito um nome? Aí ele falou, você tá com esse papel aí? Ele falou, tô. Ele me entregou o papel. Eu falei, pois é, eu vou contar uma coisa para o senhor. O homem que estava de preto, de escudo e capacete, sou eu. Nós não cortamos o cadeado do seu portão, nós não arrombamos a sua porta, a sua esposa, ela veio vestida, nós não entramos no quarto, não acordamos o seu filho, o senhor veio nu, eu pedi uma roupa para o senhor e a sua esposa trouxe um short do Corinthians e o senhor vestiu. O advogado, quando ouviu aquela história, falou, doutor Marques, me desculpe. Aí ele ficou muito sem graça e foram embora. Mas o que eu digo, nós não tínhamos câmeras. Mas se o outro delegado não me conhecesse e registrasse o boletim de ocorrência, eu e minha equipe talvez tivéssemos sido expulsos da polícia. Ia pular a fogueira. Isso é certo. Então, é essa questão que eu falo. As câmeras são importantes para a proteção do policial. São muito importantes para a proteção do policial contra acusações infundadas e para promover estudos de caso. Lá nos Estados Unidos, as câmeras são utilizadas para saber se o policial, na ocorrência em que participou, se ele adotou todos os protocolos que foram ensinados para ele na academia. A avaliação lá, na academia, você recebeu treinamento específico para esse tipo de ação? Se sim, você aplicou, aí eles usam as imagens de câmera para ver se ele aplicou. Ponto 1, se a ação dele estava de acordo com a lei e havendo a possibilidade de erro para uma eventual punição ainda que administrativa. Existe um protocolo para isso? Existe. Vamos avaliar as imagens? Avalia-se as imagens. Ele adotou os protocolos que foram ensinados a ele? Adotou, então 0. E agora, recentemente, nós tivemos em São Paulo um caso, eu pedi o Pedro para preparar o vídeo ali, em que um policial está dominando o criminoso e ele fala, mostra a mão, me dá a mão o tempo todo, bota a mão aqui, me dá a sua mão, e o criminoso não entrega a mão para ele. Obviamente, ele estava escondendo alguma coisa. E o policial insiste, me dá aqui a sua mão, me dá aqui a mão, bota a mão para frente, e ele não bota. De repente, você escuta os estampidos de tiro, a queima-roupa. Você pensa, num momento assim muito rápido, caramba, ele executou o criminoso a queima-roupa. Depois você para o vídeo, volta o vídeo, você percebe que o criminoso tinha uma arma à mão. Se esse policial não estivesse com essa câmera, ele dificilmente conseguiria explicar aquele tiro a queima-roupa. Então, sobre essa situação das câmeras, eu viro e mexo, eu me vejo já evoluindo na opinião. Falava, não, isso é um absurdo, isso é bizarro, não tem que clipar uma câmera no policial. Mas o contexto em que ela surge é muito ruim, doutor. Que ela surge dessa forma que o senhor falou. Ela surge para fiscalizar o policial e não poderia, em tese, ser utilizada para defesa do policial. Só para acusar, infelizmente. Com a implementação dessa câmera, nós vimos policiais morrer diante dos nossos olhos. E ninguém parou para pensar, será que nós não estamos errando? Não, continua-se até que governadores corajosos, como é o governador de Goiás, falou, aqui não vai ter câmera nos meus policiais. Bom, eu acho, se for por essa ótica que o policial de São Paulo utilizou, é bem empregada. Tem um fone aqui desse lado. Isso é uma foto? Ah, droga, pensei que fosse o vídeo. Mas o caso é esse aí, ó. O pessoal se o pessoal não viu, eu vou caçar o vídeo aqui e vou colocar para vocês. O criminoso tinha uma arma na mão. Uhum. Isso aí foi plotado pela câmera. Aqui, achei o vídeo. Vamos desenvolver isso aí que eu vou mandar aqui para o Pedro. Como que o senhor tem enxergado... Você já pegou algum caso de algum policial que esteve envolvido numa situação em que ele teve que neutralizar o criminoso e a câmera ajudou ele ou prejudicou? Ou não deixar usar a câmera para a defesa dele? Na verdade, o que acontece? A câmera, primeiro que o objetivo da câmera,
por que muitos policiais são contrários? Porque eles sempre colocam essa questão de flagrar um mal policial. Como se, e na verdade não é, a câmera é para segurança e proteção do policial. Só que a minha preocupação é que quando você coloca a câmera e não aumenta o nível de proteção do policial, ele com a câmera, ele vai demorar mais a reagir, porque ele tem um receio enorme de errar. E se ele não tiver mais equipamento de proteção, ele vai correr o risco de ser atingido. Ele vai correr o risco de ser atingido. Então já tivemos casos lá, assim, não sei até... tivemos casos de policiais militares que atenderam uma ocorrência e tinha uma câmera que eles não tinham percebido. É uma pessoa em situação de uso de droga, a pessoa está assim, totalmente fora de si, e eles tentam dominar a pessoa, e deita a pessoa no chão, e se ajoelham ali, e tudo mais, e tal, e a pessoa acaba falecendo. Aí você imagina, né? Você é um policial militar, se a pessoa está em surto, o SAMU não vai atender se não chegar a polícia militar primeiro. O policial militar chega e atende do jeito que ele consegue fazer. Ele não tem treinamento adequado ali para a saúde e tudo mais e tal. Mas a gente observa pelas imagens que o policial não se ajoelha, não é efeito George Floyd lá, que o policial não se ajoelha no pescoço. A pessoa está com a camisa de um time, ele se ajoelha em cima do meio das costas da pessoa. Mas a pessoa acaba falecendo. Agora você imagina, o policial está no local ali e fala, olha, quem está de plantão na delegacia de homicídios é um delegado do Núcleo de Direitos Humanos. O cara já pensa que você é aquele, né, aquela pessoa que só vê o policial como violador de direitos humanos e tudo mais e tal. E a gente constata que realmente aquela pessoa já tinha sido atendida pelos policiais. Os policiais chegaram a ter que arrancar a cortina de uma casa para amarrar, para dominar ele e tal. Mas, por incrível que pareça, apesar das imagens, mesmo toda essa situação, os policiais ainda foram denunciados. O que é, assim, extremamente lamentável. Por quê? Porque ali foi demonstrado que não houve intenção alguma. Agora, é aquilo que eu chamo de túnel do dolo, que nós vamos falar a respeito aqui também do que aconteceu, essa investigação da Polícia Federal sobre os policiais da DHPP. O túnel do dolo, o que é? Os policiais militares tentam dominar. O cidadão, a pessoa morre. Ele responde. Os policiais chegam no local e falam, não vou tentar dominar. Ele corre para a rua em surto, é atropelado por um ônibus e morre. Então, todas as situações que o policial adotar, dependendo do resultado, se o resultado for bom, todo mundo aplaude. Se o resultado for ruim, túnel do dolo. É esse o problema que os promotores, os juízes, os nossos corregedores têm que estar atentos. Ora, mas se o policial toma a decisão A, ele é punido. Se o resultado é B, ele também é punido, o que o policial vai fazer então? Sabe, são essas, nós temos que trazer, o ideal é que nunca haja erro, mas nós temos que reconhecer, eu sempre falei na corregedoria, eu sempre dizia isso, aqui nós trabalhamos com, nós não podemos ter aquela visão de que a polícia é ideal, nós temos que ver o que o policial tinha, quais as condições do policial para que ele pudesse agir. Não. De acordo com aquilo que ele tem, é a maneira que ele vai fazer. Professor Marques. O vídeo tá pronto. Tá, deixa eu só fazer uma observação. Não, eu acredito assim, eu teria uma solução para isso que eu acho que poderia ser bem razoável, o seguinte. Os órgãos de persecução criminal, que eu vou dizer, por exemplo, juiz, Ministério Público e Defensoria Pública, se vão trabalhar no crime, ou você deveria ter um concurso público especificamente para isso, ou essa pessoa deveria passar por um processo de estudos, principalmente sobre atividade policial. Hoje o professor Rogério Greco, através do Instituto Greco, com o qual o Rômulo acabou de se formar, ou está para se formar aí na pós-graduação sobre segurança pública e atividade policial? Ciências Penais e Segurança Pública. Porém, tem uma matéria que é atividade policial, que desmembra. É um livro, né? Começa com um livro. Né? Assim que você é da Academia Polícia. O livro é do Novo? Não, o livro é do Rogério Greco. É do Greco. Atividade policial. Então, esse livro de atividade policial é uma ciência muito ampla, ou seja, está sendo começado a ser estudado, mas a própria atividade policial, para o cara poder entender determinadas realidades. Por exemplo, quantos membros do Ministério Público,
da Defensoria Pública e do Judiciário sabem que até 15 metros de distância, um homem com uma faca, se ele for para cima do policial, o policial pode entupir de tiro, ele vai conseguir esfaquear aquele policial. Então, assim, quantos sabem disso? Então, muitas vezes, numa ignorância que eu digo assim, ignorou esse fato, ignorou determinadas realidades que acontecem na rua. Eles exigem que o cara puxou uma faca assim na minha cabeça, doutor, desculpa, entendeu? Na minha cabeça. Como eu já estudei, eu estudo defesa pessoal, sou faixa preta de jiu-jitsu e já fiz muitos cursos de defesa pessoal. Se o cara puxar uma faca pra mim, ele vai... Cara, eu vou falar uma vez só, larga a faca. Não largou, eu vou atirar. Porque eu sei a capacidade que ele tem de me matar, mesmo que, se eu não acertar na cabeça dele, ele vai me matar. E eu não tô aqui pra morrer, eu tenho 2 filhos. Então, assim... E às vezes, numa situação dessa de faca, o policial pega e atira, o cara fala, pô, por que não atirou na perna? Esse negócio de atirar na perna é a maior burrice. Quando a pessoa fala por que não atirou na perna, você vê que a pessoa realmente não tem noção de nada. Meios necessários, né? Diz a lei. Meios necessários. Só que esses meios necessários, muitas vezes, a pessoa não sabe. Esses dias a gente fala sobre ter aquela figura do excesso de legítima defesa. Pois é. Meu irmão, não existe o excesso de legítima defesa, é até você ter a certeza, naquele momento de adrenalina, de tensão, que aquela pessoa não tem mais condições de te ferir. Só que isso aqui é com 1 tiro, com 2, com 3, com 10, pode ser com 20 tiros. A pessoa ainda tem condições de te ferir. Então, assim, eu acho que essa matéria, atividade, essa ciência sobre atividade policial deveria ser um currículo obrigatório para todos os que trabalham na persecução criminal. O que você acha? Sem dúvida, sem dúvida. E é um detalhe muito interessante que as pessoas leem livros, assistem filmes e com base naquilo que elas leram de pessoas que escreveram, que nunca teve uma vivência de ocorrência policial, é que ela toma determinadas decisões. E eu falo assim com extrema segurança, Rômulo, Rafael, a sociedade não conhece a nossa polícia. Ela não conhece a honra, a dignidade do nosso policial, a vontade de desvendar um crime, de solucionar. Eles não conhecem isso. Eles acham que nós somos, que nós não temos sentimento. Eu me lembro até, eu trabalhava numa cidade chamada, uma cidade bem pequenininha, a primeira comarca, Paranacite. E o policial militar veio me contando, o Crespo, ele veio me contando, falou, olha, doutor, atendemos um acidente na rodovia de madrugada e a pessoa imprensou o pé na ferragem e ficou perdendo sangue ali, a gente não tinha como fazer, amarramos uma carreta na frente, esticamos e tal, fizemos aquela coisa toda, só que quando ele chegou na porta do hospital em Maringá, ele morreu, e ele morreu falando, olha, eu tenho um filho para criar, não me deixe morrer e tal. E o policial militar ficou assim, constrangido com aquilo, eu falei, puxa, Crespo, a gente vai pensar em alguma coisa. Aí eu tinha um investigador de polícia, o Vandercir e o Álvaro. Eram 2 policiais fantásticos. Eu falasse assim, olha, vamos, eu preciso ir à Lua, eles vamos dar um jeito aqui que a gente vai... E nós pensamos em montar um grupo de resgate, cada policial ser um socorrista. Aprendemos uma Sprinter lá, aprendemos carro. E sei que montamos um grupo de resgate, encontramos um bombeiro mais louco ainda do que a gente. Falou, não, o comandante, não, a gente vai treinar o pessoal. E treinamos todos os nossos investigadores e mais 40 voluntários. E montamos um grupo de resgate que cobria toda aquela região que era um ponto cego em matéria de resgate. E socorremos, atendemos muitas ocorrências, até de soterramento, acidente, de tudo quanto é coisa e tal, a custo 0 para o Estado. 0. E até eu me lembro que uma pessoa falou assim, o senhor acha que algum comerciante, algum voluntário vai atender gratuitamente a população? E, no entanto, nós funcionamos lá durante vários anos, né? E até os bombeiros comentavam, no nosso carro de resgate, poucas pessoas morriam. Não morreu ninguém dentro do carro de resgate. Então eles tinham lá o procedimento e tal, cartão vermelho, verde, branco, e o cartão de cor que era inviável. Nesse aqui você não investe porque... E a gente falou, esse cartão aqui, todas as vítimas nossas que a gente encontrar vai ser viável. E nós sempre atendemos daquela maneira e tal, e chegamos em Inajá, um acidente terrível, e as pernas arrancadas, aquela coiseira toda, mas nós usávamos todo o nosso equipamento, não importa, está respirando, tem chance de vida. E depois que a gente fez todo aquele movimento, a família compareceu na delegacia, que a gente nem sabia, eles estavam na porta do hospital, vendo todo o esforço dos nossos investigadores, dos nossos policiais, para salvar a vida dos familiares deles. Então as pessoas não conhecem a polícia. Eu até lutei no Paraná para que a gente crie um boletim de atendimento social.
que o que a polícia faz, que não é atividade dela. É verdade. Então, eu integrava o Conselho Permanente de Direitos Humanos e eu dizia, olha, a nossa polícia, seja a polícia judiciária, seja a polícia militar, a nossa polícia promove e defende direitos humanos 24 horas por dia, todos os dias do ano. E são promoção de direitos humanos na prática, não é discurso, não é papel, é na prática. O que os nossos policiais fazem, se a gente pudesse, é por isso que eu digo, se colocar câmeras, as pessoas vão passar a conhecer melhor a polícia e vão ver, nós temos muito mais coisas bonitas para mostrar, coisas fantásticas para mostrar, que as pessoas nem imaginam que a polícia faz. A gente não tem tempo para ficar lá escrevendo o que foi feito, sabe? Então, as pessoas não conhecem a polícia. E elas, parece que elas mantêm aquela... Parece que nós estacionamos ainda em 64, 65, 70. Eles colocam como se nós não tivéssemos avançado em matéria de direitos humanos, em matéria de democracia, como se nós não tivéssemos avançado como instituição. Então, a gente promovia lá seminários de direitos humanos e eu alertava os palestrantes que iam, eu falava, você não vai chegar lá pensando que está descendo na terra de Santa Cruz, querendo catequizar a gente lá, que não tem esse negócio. Lá todo mundo sabe questão de direitos humanos e são pessoas que atuam na defesa e promoção de direitos humanos 24 horas por dia. Aí a pessoa fala, mas vocês cometem erro. Alguma outra instituição não comete? Agora, você tem que analisar, esse erro aqui foi por dolo, falta de treinamento, falta de equipamento adequado, porque a gente está ali na linha de frente, a gente não sabe o que vai surgir, a gente está ali improvisando. Você quer ter uma ideia, por exemplo, o Grupo Tigre, eles montaram lá, tem um investigador de polícia, que ele é médico, e quando ele fez o concurso para investigador de polícia, um investigador carioca até, que trabalhava na corregedoria, foi fazer a investigação de conduta dele. Aí disse que chegou lá numa clínica, ele olhou assim e falou, mas o senhor é o fulano de tal? Ele falou, acho que tem um engano aqui, que mandaram eu fazer uma investigação de conduta de uma pessoa que quer ser investigador. Eu falei, não, sou eu mesmo. Eu falei, mas o senhor não é médico? Ele disse, né? Eu falei, sim, mas eu quero ser investigador de polícia. E é o Manilha, a gente chama ele de Dr. 40. E quando a gente lá naquele sonho de 2004, de montar, de cada policial ser um socorrista, eu vi um sonho crescendo, porque eles montaram um curso de pós-graduação de atendimento pré-hospitalar em combate. Cara, e aí você via aqueles cabos da Polícia Militar do Mato Grosso, soldado de tal lugar, soldado do Exército, todo mundo fazendo aquele curso e comprando equipamentos, gás israelense, comprando torniquete, tudo com verbas do próprio bolso. E a sociedade não vê essas coisas. E eles vão usar aquilo ali, seja no infrator, seja no acidente de trânsito, que a maioria a gente acaba usando em acidente de trânsito, a pessoa lá com uma fratura exposta enorme, com hemorragia e tal, e as pessoas sabem como fazer. Para ter uma ideia, em Foz do Iguaçu, o Grupo Tigre, os policiais do Grupo Tigre atuaram dentro, no ambiente hospitalar. O médico falou, olha, o policial está morrendo. Aí o médico pediu ajuda e eles foram fazer o atendimento com os equipamentos que ele tinha. O médico ficou encantado com o negócio, que eles tinham pó lá para interromper a hemorragia, eles tinham torniquete, eles tinham tudo. Tudo adquirido às próprias expensas. Então as pessoas não conhecem a polícia. Aqui no Rio de Janeiro, teve um período que o helicóptero, por exemplo, foi proibido de participar das operações policiais. O helicóptero, quando opera, ele garante que não haja colaterais, ou minimiza muito a possibilidade de ter colaterais. O pessoal do helicóptero aqui, principalmente da Polícia Civil do Rio de Janeiro, é implacável na caçada aos seus alvos. E ficou como se o helicóptero fosse uma plataforma para transportar assassinos. E as pessoas não consideram que o helicóptero é utilizado para salvar, e que, inclusive, já salvou criminosos. As pessoas não consideram, também aqui no Rio de Janeiro, que os policiais da CORE, que são treinados para utilizarem o APH tático, recentemente, não é tão recente, mas 1 ano, 2 anos, surgiu um vídeo de um policial da CORE enfaixando um criminoso para fazer cessar o sangramento que ele tinha, para que ele pudesse chegar com vida ao hospital. Essas coisas não chegam.
Agora, eu não sei, doutor, se a população é leviana, ou a imprensa é leviana, ou nós não fazemos isso chegar também. Porque isso aqui, que já existe há 2 anos, o Fala Guerreiro, por exemplo, uma mesa de podcast, onde a gente troca ideias com advogados, com policiais, com delegados, com coronéis da Polícia Militar, com praças da Polícia Militar, com promotores, juízes, toda essa galera já esteve aqui na frente. Também em pouco tempo, tinham muitos policiais que eram resistentes a isso aqui. Não, olha lá, tem nada que montar podcast, não sei o quê. Então, eu acho que esse nosso hábito turrão de não querer fazer com que a nossa verdade chegue atrapalhou muito durante muito tempo. Então, se a gente não demonstra lá o que aconteceu, que por exemplo, o colega Eric, que hoje está na 9ª DP, recentemente, sem ter qualquer... se bem que o Eric, no caso do Eric, o colega que se entrevistou aqui, o policial militar, que fez parto Robson. O Robson fez parto na viatura, o Eric fez outro. A gente vira e mexe está vendo a Polícia Militar fazendo parto em viatura. Isso não é função do policial. Não é. Mas isso é magnífico. Uma policial lá de São Paulo, quando um desastre, que tinha uma criança envolvida, ela pegou a criança no colo e amamentou com o seu próprio leite. E essas coisas, alguém tirou uma foto e jogou na internet, mas a imprensa mesmo não deu a notoriedade que aquilo tinha que ter. Tem um grupo nas garras da lei aqui no Rio. Os caras são policiais que fazem resgate de animais. Abrigo de animais, animal em maus tratos. Não é obrigação deles, não é função nossa fazer isso, não tem nada no estatuto. Eles vão lá e fazem voluntariamente. Porra, é incrível. E outras coisas, e muitas vezes também, doutor, a gente acaba comunicando mal. Por exemplo, recentemente, eu ouvi alguém chegar e falar assim: vão colocar a Polícia Militar com taser. Viu que absurdo? Vão colocar a Polícia Militar com taser. Pô, isso é bizarro, isso é uma covardia. Isso é uma desinformação. O nome disso é desinformação. Quando eu fui analisar a fundo, nunca cogitou-se tirar a arma de fogo do policial. Estariam dando ao policial mais uma possibilidade. Quantas situações a gente viu que as pessoas avançaram contra o policial, o único meio que ele tinha era arma de fogo e ele teve que usar. Naquele momento ali, que às vezes ele não está lidando com um criminoso propriamente dito, mas está lidando com uma pessoa que, por conta da circunstância, ele se tornou criminoso. A partir do momento que começa a agredir o policial, ele se tornou criminoso, ainda que momentaneamente. O policial, o meio mais apropriado é pegar uma arma de fogo e dar um tiro naquela pessoa? E se ele tivesse um taser? E se ele tivesse um spray de pimenta? Mas a desinformação, que alguém chega e fala assim: não, vocês ouviram falar? Estão sabendo? Vão tirar a arma da Polícia Militar e vão dar taser. Quando a notícia chega desse jeito, realmente parece que quem está dando a ordem não tem a mínima noção do que está fazendo. E assim foi sobre as câmeras. Só para voltar para a câmera, tá com o vídeo pronto aí, Pedro? Tem um fone de ouvido, acho que daqui lado ali, em algum canto aí, tem um fone de ouvido? Tá aqui. Perfeito. Pedro, eu quero que você adote a seguinte sequência. Vai colocar o vídeo, depois do vídeo você vai colocar aquela imagem que eu te mandei errada, e por último a foto da arma. Consegue? Perfeito. Essa situação parece-me que foi em São Paulo, em que o policial repetiu várias vezes pro cara: me dá a mão, me dá a mão, me dá a mão, porque ele percebeu que o criminoso, até então ali suspeito, estava escondendo algo. Podia ser uma faca, podia não ser nada, podia somente ser uma desobediência, mas depois a gente teve um saldo final. Queria que o senhor avaliasse esse vídeo aí, como seria se o policial não tivesse com a câmera ali no socorro. Pode soltar, Pedro, por favor. Perdeu, senhor! Tira a mão daí de baixo! Perdeu, senhor! Tira a mão! Perdeu, senhor! Filha da Perdeu, puta! senhor! Perdeu! Põe a mão pra trás! Perdeu! Põe a mão pra trás! Ai! Põe a mão Ai! pra trás! Ai, eu me caguei, senhor! Põe a mão pra trás, Ai. caralho! Perdeu! Põe a Perdeu, mão pra senhor! trás! Tira a mão da cintura! Perdeu, senhor! Tira a mão da cintura, você vai tomar um tiro! Tira a mão da cintura! Tira a mão da cintura! Tira a mão da cintura! Perdeu, senhor! Perdeu, Põe a senhor! mão pra trás! Ai! Põe a mão pra trás, não tá vendo? Põe a mão pra A trás! imagem é forte, hein, Põe a mão pessoal? pra trás! Perdeu, senhor! Põe a mão pra trás! Perdeu, senhor! Põe a mão pra trás! Perdeu, senhor! Põe a mão pra trás! Socorro! Põe a mão pra trás! Socorro, senhor! Você vai tomar um tiro, Perdeu, caralho! senhor! Põe a mão pra senhor. trás!
Põe a mão pra trás! Perdeu, senhor! Repito, a imagem é forte, hein, pessoal. Perdeu, senhor! Dá a Perdeu, mão. senhor! Dá a mão aqui. Perdeu! Dá a mão. Perdeu, senhor! Socorro! 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 Põe a Perdeu, mão pra senhor! trás. Perdeu, Põe a mão senhor! pra trás. Perdeu, senhor! Ai! Põe a mão pra Perdeu, trás. senhor. Olha o que você tá fazendo. Põe a mão pra trás. Olha o que você tá fazendo comigo, senhor! Põe a mão pra trás. Você tá resistindo. Põe a mão pra trás. Põe a mão pra Olha o que você tá trás. fazendo comigo, senhor! Põe a mão pra O que trás. você tá fazendo, senhor? Perdeu! Perdeu, senhor! Perdeu! Perdeu! Perdeu, senhor! Perdeu! Pedro, solta agora, coloca aquela imagem, que foi o momento que voltaram o vídeo e fizeram a pausa. Olha o que ele tinha na mão. Aí, coloca outra imagem, Pedro. Era isso aí que ele tava na mão, essa arma foi apreendida. Então, Mas não dá pra ver na imagem. Pois é. Você vê que agora, naquela velocidade da imagem não dá pra ver. agora eu te pergunto, se esse policial não tivesse com essa câmera, como que ele ia explicar com esse revólver aí, que o pessoal ia logo dizendo, um revólver enferrujado, Foi plantado. foi plantado. Tem cara de vela. Pô, irmão, posso falar uma coisa? Eu acho que a câmera fez o policial até ir demais, que ele se arriscou demais. Demais. Porque o cara tava na maldade.